Então hoje é dia de falar sobre o cadastro positivo. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Eu trouxe o Djair até os nossos estúdios. Muito obrigada por aceitar mais uma vez meu convite. Eu que agradeço. Djair, fala pra gente, vamos explicar. Eu acho que tem surgido muitas dúvidas com relação a isso. Porque o cadastro positivo atrelado ao Serasa, o Serasa sempre foi uma coisa ruim. Como é que é? A gente tem um grande mito para desvendar, né? Porque a vida inteira nós brasileiros, nós tivemos medo do Serasa. Falar, teu nome está no Serasa. Nossa, até suava frio, né? E o que acontecia? O Serasa, Carol, tanto o SPC como o SCPC, eles são banco de dados, tá? O SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, e o Serasa, que é o mais famoso, todo mundo conhece. Eles são empresas que administram o banco de dados para fornecer informações. E começou-se a história dessas empresas naquelas listas amarelas da lista telefônica, aquelas páginas amarelas, que os lojistas, né, os vendedores, os fornecedores de serviços, eles colocavam o nome dos inadimplentes nessa lista e depois, se você fosse vender, você tinha que ficar lá procurando para ver se não estava, porque aí poderia ser que o cliente era adimplente, se não estivesse na lista. E então, os empresários, na época que modernizou-se o Brasil com o computador, eles começaram a criar um banco de dados dos inadimplentes, que facilitava muito alguns cliques e você conseguia saber se aquele CPF devia ou não devia. E isso foi alastrando, hoje Serasa sabe da vida de todo mundo. Todo mundo. E hoje tem até como consultar, né? As pessoas conseguem consultar o CPF para saber a situação cadastral e tudo mais. Isso é muito importante, porque por muito tempo essas informações elas foram restritas aos lojistas, aos bancos e os consumidores às cegas. Então chegou-se o cadastro positivo. E o que isso é de positivo para nós consumidores? A positividade desse cadastro é no sentido de que antigamente o Serasa falava: aquele é um bom comprador, aquele outro já não é. E só isso, era um cadastro negativo, apenas tá negativado, sim ou não. Então ele não fazia diferença do bom ou mau pagador. Ele não fazia essa diferença, era só o adimplente do inadimplente. Quer dizer, se não tivesse lá, tava bom, né? Mas não significaria que era um bom pagador. Uhum. É muito complicado a gente conseguir explicar. Então o cadastro positivo, ele vem para as empresas avaliarem melhor o seu cliente, o perfil do seu cliente. Porque muitas vezes o sujeito está com o nome limpo. Porque ele esperou 5 anos o nome sujo, ele limpa, ele vai lá, torna a comprar, suja e espera mais 5 anos para limpar. Então criou-se esse score, que é uma pontuação que os consumidores, tanto pessoa física como pessoa jurídica, eles têm para que sejam avaliados. Porque o que acontece? Banco, vamos pedir um empréstimo. Ninguém sabe, ou pouca gente sabe, mas o banco, Carol, quando ele vai te emprestar um dinheiro, ele deixa garantido no Banco Central os famosos compulsórios. Então, cada cliente, ele tem uma rúbrica, uma nota, um rating, que eles chamam. E se o cliente for, por exemplo, rating D, a pontuação significa que ele vai pagar, ele tem a chance de pagar, mas o risco é maior. Então, os compulsórios no banco, essa margem de depósito de garantia, são maiores. Se não me falha a memória, chega a 20% do valor do empréstimo. Então, com o score, ficou muito mais fácil dos bancos fornecerem crédito, um juros mais baixo, para aquele consumidor que tem uma chance maior de pagar, aquele que sempre pagou, aquele que anda com a vida muito certinha, mas está com o nome limpo, do que aquele cliente que está com o nome limpo, mas sempre vem aos trancos e barrancos, aquela dificuldade para receber.
Esperando caducar essas dívidas, Exatamente. Né? Então, o cadastro positivo nada mais é do que diferenciar bons pagadores e maus pagadores. Não estamos falando de inadimplente e adimplente. Bons e maus pagadores. Então, uma espécie de pontuação. Aquele que tiver melhor ponto, uma pontuação melhor, tem um score melhor e tem uma chance de conseguir crédito melhor. Mais fácil. Mais e até fácil. A taxa de juros, né? Ela diminui. Então, só para ficar bem claro para o pessoal em casa, explica assim, com palavras simples, como funciona o cadastro positivo e se de repente você quiser consultar em casa, você pode pesquisar no Google, tem lá, cadastro positivo, você consegue consultar o seu CPF, é gratuito, é dentro da página do Serasa. Gente, o cadastro positivo nada mais é do que um sistema elaborado por essas empresas de banco de dados, que eles vão separar aqueles que pagam bem, que pagam as contas sempre no dia ou antes do dia, que não tem um volume de renda, que não tem muita dívida, não tem muito empréstimo, do que aqueles que também pagam suas contas, mas eles costumam atrasar um pouco. Antigamente, e ainda existe, o cadastro normal, que é o de negativados. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando positivo. Dentre aqueles que pagam, quais os que melhor pagam? É isso que ele está diferenciando. E é bem positivo, que dentre os bons, ele está separando os melhores. E o cadastro ele está sendo incluído automaticamente, né? Conforme eu vi até em algumas reportagens que eles vêm incluindo os números de CPFs numa crescente, assim. Agora, todas as pessoas elas vão ser incluídas dentro desse cadastro positivo ou eu estou enganada? Normalmente eles têm esse controle automático, mas existe a possibilidade, caso o consumidor não queira participar disso daí, dele notificar essas empresas que não quer participar do cadastro positivo. Ele tem essa opção, tá? Agora, do cadastro negativo, ele não tem essa opção. Esse, infelizmente, ele vai participar se ele ficar inadimplente. Jair, então eu acho que é isso, pessoal de casa. Dentro da página do Serasa, você consegue verificar se o seu CPF já está ou não no cadastro positivo. Inclusive, aparece até a numeração do score do CPF. Sim, aparece tudo. Tua vida inteira, praticamente, aparece lá. Muito obrigada pela sua Carol, participação eu que agradeço. aqui. Um abraço ao nosso telespectador e que todos tenhamos um ótimo 2020, né? É verdade. Feliz 2020 para vocês.